Pronto, agora está gravando. Pronto, o som está tudo ok. Vocês estão me escutando bem, não é isso? Positivo. O Caio também? Sim. O sociólogo Caio, mais conhecido como Emílio Duquenray do Ibura, não é isso? Poxa, eu vi aqui o Wilson, nem tinha visto a foto da mãe dele, nem sabia que era Caio, ó. Isso é Caio. Então vamos lá. A gente vai falar hoje sobre a propedêutica do curso de Teologia Prime, Pregadores em Chamas. Qual é a perspectiva para a gente fazer com relação a esse curso? A perspectiva é que nos tornemos pregadores literalmente em chamas. Algumas pessoas pensam que essa prerrogativa em chamas é uma prerrogativa cunhada pelo movimento pentecostal, né? Geralmente pensam isso, né? Ou não? Mas só que essa prerrogativa não é exclusivista do cunho pentecostal, porque o próprio John Wesley dizia o seguinte, quando ele foi perguntado acerca das suas ministrações, que arrebatavam várias pessoas, tanto nos Estados Unidos quanto na Inglaterra, porque ele ficou proibido pela igreja anglicana de pregar dentro das igrejas anglicanas, das paróquias, ele foi perguntado o que é que ele fazia. Ele dizia o seguinte, eu me ponho em chamas e as pessoas é que vêm me ver arder. Quando o Dwight Lima Moody foi perguntado sobre a questão, e quando começa um avivamento, ele diz o seguinte, começa-se um avivamento quando acende uma lareira no púlpito, porque quando acende uma lareira no púlpito, lenha verde também vai arder. A ideia do púlpito, hoje, eu não falo propriamente dito sobre aquelas questões ornamentais que fazem parte da nossa liturgia, não. Mas quando eu digo do púlpito, eu falo também como... Vou responder com a questão do John Wesley, que ele dizia que a paróquia, o mundo é minha paróquia, né? A vivência evangelística do próprio John Wesley fazia com que o púlpito dele fosse qualquer outro lugar. E o próprio John Knox dizia o seguinte, eu não tremo nem a rainha Maria Tudor, que já tinha matado vários protestantes, inclusive o Cranmer, que faz aqueles 39 artigos da religião da igreja anglicana, e ele diz o seguinte, nem temo ela, nem temo o diabo. A única coisa que eu temo é quando eu vou pregar a palavra de Deus. Veja, essa questão dessa imponência. E o próprio Thomas Brock dizia o seguinte, cuidado quando você for fazer o seu sermão para você não estar assinando a sua sentença de condenação. E isso é de suma importância, essa questão da pregação, da homilética em si, para que a pessoa possa estar preparado para servir o reino de Deus melhor. E você me pergunta, é necessário você fazer um curso de homilética, um curso como esse de Teologia Prime sobre pregadores em chamas? Eu digo que é. Você vê essa resposta lá no livro, lá em Agostinho, no século IV, quando ele dizia o seguinte, ora, os grandes oradores, eles treinam retóricas para persuadir o seu povo. Por que nós não, enquanto cristãos, utilizarmos dessas armas para persuadir o mundo? Não é errado. E sabendo que Agostinho era orador oficial de Roma, era pago, bem pago por isso, antes até mesmo de ser bispo em Hipona. Mas ele é bem pago com isso. Está lá no livro dele, da Doutrina, que é a última parte do livro dele, que vai tratar sobre a questão da homilética, a maneira do pregador, como ele se dá, ele utiliza as questões das táticas, das técnicas relacionadas ao mundo helênico e principalmente na viés de Cícero, que a gente chama de Cícero, né? Mas é Cícero, porque está em latim antigo, e ele utilizava de vários termos, sendo o maior orador da época anterior a Agostinho. E isso é comum, por exemplo, a Bíblia vai nos informar que Apolo, ele era de Alexandria. Alexandria tinha uma escola de retórica muito boa, inclusive vários catequéticos, digamos assim, da igreja cristã vieram de lá. Orígenes e também Clemente de Alexandria foram pessoas que participaram dessa escola catequética, hermenêutica e homilética que existia, alguns cristãos se validaram disso. Lógico que, assim, eu vou falar como Justino Mártir. Vocês sabem quem é Justino Mártir, não é isso? Se não, Justino Mártir foi o primeiro grande apologista da nossa igreja, lá no segundo século. Justino Mártir disse que os cristãos, eles entravam nessa viés, aprendendo essas técnicas para que as pessoas pudessem persuadir melhor. Lógico que a gente não vai fazer com que eu e você nos tornemos alguns robôs homiléticos, inclusive com aquelas técnicas de movimentos estereotipados em relação àquilo que nos diz
todo esse tecnicismo dos postulados de homilética. A questão não é essa. A questão é que realmente você se torna um pregador em chama, mas não é aquele pregador em chamas que fala línguas estranhas o tempo todo e ninguém entende absolutamente nada, ou aquela pessoa que ele dá no seu sermão, ele faz com que você tenha voos estrelares e intermunicipais, interestaduais e mundiais. A questão não é essa. A questão é literalmente para que você esteja pronto para pregar a palavra de Deus. É de suma importância você pregar a palavra de Deus. Pergunta que não quer calar aqui. Você já participou de alguma liturgia que ocorreu de acordo com aquilo que as Escrituras nos afirmam? Você pôde perceber um poder epicentral com relação à presença de Deus naquele culto, mas quando chega na hora da homilia, na hora da pregação, o que é que acontece? O sermão está totalmente fora de esquadro. Oi? Bota o povo para dormir. Já viu a história do pregador que todas as vezes que ele pregava na sua igreja, as pessoas caíam no sono, eram arrebatadas no sono? Vocês já escutaram essa história? Já. Já, né? É aquele pregador que vai do nada a lugar nenhum. Mas a ideia é essa, porque ele, uma certa feita, um pastor de uma igreja disse que todas as vezes que as pessoas pregavam, elas eram arrebatadas no seu sono. E depois ele gravou e foi ver a pregação dele. Com 15 minutos ele já estava dormindo também. Então, essa questão... Tá cortando, não sei se é a sua internet ou se é a minha. Eu acho que é a tua, viu isso? Tá cortando aí, Caio, a internet? Adreilson, tá cortando? É só entendi só depois de Caio, quando falou de nada até lugar nenhum, e ficou cortando. Pronto, inclusive agora. Cortou agora, foi então a tua. Eles falaram, desconecta aí. Tá certo. Honorato. Cadê meu amigo Honorato? Deixa eu ver. Vocês estão me escutando bem? Preste bem atenção. Som. Ok. Som. Honorato é meu companheiro de farda. Eu tive o prazer de também ser companheiro dele, essa honra de ser companheiro dele também no Exército. Ele está aqui juntamente conosco, está aí só com a sua nomenclatura e vai participar também, meu amigo, companheiro, da qual tenho essa honra inenarrável de estar juntamente com ele também na Corpus. Tá certo? Whitson, veja, tá cortando ainda? Não, agora tá, melhorou. Tá ok. Adreilson, tá tudo ok aí? Professor. Tudo em ordem. Tá tudo em ordem, né? Então tá ok. Daqui a pouco o pessoal começa a entrar aí, daqui a pouco a gente vai. Então vamos lá. Essa questão propedêutica, você sabe o que é. Essa nomenclatura quer dizer início. O início do nosso curso vai ser esse. Eu vou passar aqui o slide para que a gente vai ver algumas questões. Isso vai ser alguns assuntos abordados nessa primeira e segunda aula, tá certo? Que a gente vai tratar sobre os pregadores em chamas e suas nuances, pregação querigmática versus pregação pragmática, métodos de persuasão na perspectiva helênica, tipos de pregação expositiva, o pregador como topos, o background do pregador e, se tiver algumas questões de perguntas e respostas, tá certo? Então, vamos lá. Deixa eu passar aqui. Meus alunos de grego que estão aqui, eles devem ler isso aqui. Se não lerem, eu vou ficar muito chateado, né? Essas palavras aqui, que aqui são alguns textos que são colocados em relação ao nosso texto grego mesmo, original do Novo Testamento. Vamos lá. Eu vou mostrar para vocês aquilo que todo pregador que deseja fazer parte desse rol de pregadores em chamas, ele tem que ter. Sem essa perspectiva da qual está positivado nesses 5 pontos aqui elencados, ele jamais, de forma alguma, ele chegará a ser um pregador nato daquilo que diz as Escrituras Sagradas. Então, vamos lá. Abram a Bíblia de vocês em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 2. O que é que eu falo o texto? Oi? Melhor eles dizerem, né? Encontraram? Achei. Pronto. Antes disso, Caio, quer ler essa primeira parte desse primeiro ponto? O que é que todo pregador em chamas deve ser? Querusotó logon, prega a palavra. Você sabe que tempo está essa questão desse verbo e o modo dele?
Modo que ele falou. Tá no acusativo. Não, o acusativo, no acusativo está a questão do tom logon, não é isso? Eu estou falando queridson. Queridson, esse verbo aí, ele está no modo imperativo, tá certo? É. Ele está no imperativo e está no oristo, que é aquele texto de 2 Timóteo, capítulo 4, verso 12. Pregue a palavra em tempo e fora de tempo. Todo pregador em chama, ele deve ter essa qualidade de estar, literalmente, de pregar a palavra. John Wesley dizia, o cristão deve estar preparado para duas coisas. Primeiro, para pregar e segundo, para morrer. Quando diz em tempo e em fora de tempo, essa expressão bíblica, que é uma nomenclatura que fala, que mostra claramente, é que o pregador ele deve estar apto a pregar. Não literalmente que nós precisamos pregar sem fazer. Pode, minha esposa quer falar aqui, diga. Essa é a ideia. A Patrícia está falando aqui que é costume, é uma questão consuetudinária dentro do rol pentecostal, desse grupo, dessa tradição pentecostal, principalmente nos ciclos de oração, é que as irmãs, elas afirmam mais ou menos o que o texto diz, que a pessoa tem que ir para a igreja preparado para pregar a palavra de Deus. Essa palavra querixon, ela está no oristo e o modo dela é imperativo. Isso é uma ordem, literalmente de cima para baixo. Porque se levarmos em consideração o know-how de onde está positivado esse texto, você vai observar, claramente, que é a propedêutica do Codicilo Paulino que a gente estudou aqui no outro curso. O Codicilo quer dizer a última vontade. Paulo, ele sabe que vai morrer. E com isso ele está preparando esse jovem pastor Timóteo para que necessariamente assuma o lugar dele, não com a titularidade de apóstolo, mas dar continuidade ao ministério. Quem diz isso é no livro de John Stott, né, quando faz o seu comentário, que ele vai falar o comentário, tu, porém, ele elenca várias coisas, e uma dessas questões é pregar a palavra, principalmente porque a igreja está sendo invadida por várias heresias, desde o gnosticismo, os judaizantes e outros grupos messiânicos que querem amainar esse poder de Jesus que é dado totalmente à igreja. A igreja só é igreja se ela pregar literalmente a palavra. Esse tempo oristo, vocês estudaram comigo, vocês sabem muito bem que não se sabe o tempo, só se sabe que existe. E essa ideia, quando se junta com o imperativo, como Daniel Wallace, na sua gramática grega do Novo Testamento, ele vai dizer o seguinte, que o modo imperativo, ninguém sabe se realmente vai acontecer, mas ele necessariamente, esse fato tem que ocorrer. É através da homilia, é através da pregação que existe a perpetuidade do ministério de Cristo encarnado nos lábios do pregador. Eu tenho falado em alguns momentos, por exemplo, algumas pessoas têm algumas perspectivas erradas, principalmente naquilo que diz o seu ministério. Vou falar uma coisa para vocês, talvez vocês possam olhar com olhos de abominação, mas preste bem atenção. Qualquer igreja que na placa tiver o nome do pastor tem alguma coisa errada. Qualquer ministério, escute bem, que tem o nome do pastor na placa da igreja tem alguma coisa errada. Porque o colégio apostólico, ele entende o que eu vou dizer para vocês aqui, e eu acompanho também a ideia de Heber Campos Júnior, que é um pregador presbiteriano aqui no Brasil, porque o livro de Lucas são dois tratados com uma coisa só. Ele mostra o nascedouro do evangelho e ele mostra a continuidade do evangelho. A continuidade do ministério de Jesus é dada na vida dos apóstolos e da igreja. Não existe ministério de Lucas. Não existe ministério do apóstolo Paulo. Não existe ministério de Pedro, nem de João, nem de 12 demais apóstolos. O que existe é a continuidade do ministério de Cristo encarnado a partir, literalmente, da pregação, que é um modo imperativo, sem pregação, sem igreja. Por isso que acontece esse fenômeno de erros crassos cometidos nas igrejas, tanto europeias como nas igrejas estadunidenses e canadenses, a ideia das igrejas dead churches, porque não é pregada a palavra, é pregada várias coisas. Qualquer ideia de cientificismo, hoje com a moda do coach, hoje é pregado mais filosofia, sociologia, se fala mais de Lacan, Carl Roger, Freud, Karl Marx, Emile Durkheim, do que propriamente dito aquilo que diz as escrituras.
Isso é um dos grandes erros das pessoas que estão partícipes naquilo que nós chamamos dos icardianos, né? Que é a Igreja Apostólica, a Igreja Católica Apostólica Romana. Esse ideário que na igreja, por exemplo, não existe a ideia, literalmente, de pregar a palavra. Eles pregam sobre a palavra. Eles pregam sobre a égide daquilo que a patrística vai nos diz. É aquilo que Tomás de Aquino fez, que a Catena Áurea, ele junta várias homilias de pessoas de suma importância na historicidade da igreja, principalmente Agostinho e outros, para que possa ser como homilias baseadas, eles baseiam as suas homilias a partir disso. Mas a Bíblia, claro, pregue a palavra. 1 Timóteo capítulo 4, verso 13. Persiste em ler, exorta e ensina até que eu venha. Lá em Marcos, capítulo 16, 15, diz: ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda a criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê já está condenado. E depois ele vai dizer a perspectiva dessa ideia dos sinais que seguirão os que crê. Por isso que Paulo Anglada, no livro dele, Introdução à Hermenêutica Reformada, e também no livro de Introdução à Pregação Reformada também, ele vai dizer que todas as vezes que a pregação sempre foi a principal arma da igreja, sempre, geralmente, houve os reavivamentos. E ele coloca também a ideia de reavivamento a partir do dia 31 de outubro de 1517, que é a ideia da reforma protestante a partir de Martinho Lutero. Ricardo Butin, eu acho que é o nome dele, ou é Bitum, é mais ou menos isso, tá certo? Que é um pregador que, digamos, daquela... Ah, sim. Que é um pregador, digamos que reformado, tem uns pezinhos na teologia liberal católica, mas tudo bem, nós podemos falar isso. Ele tem um livro chamado A Reforma Protestante. E ele mostra claramente que Martinho Lutero foi um profeta, não no sentido da ideia de observar coisas futuras, daquela ideia do vidente veterotestariamente falando, mas ele fala na ideia da pregação, porque é característica central do profeta e do apóstolo é a ideia de pregação. Isaías 55, verso 12, o que é que vai dizer? 11, vai dizer: assim como a neve e a chuva descem do céu para que lá não tornem mais, antes dão da semente ao semeador e pão que come, assim a palavra que sai da minha boca não voltará para mim vazia e prosperará naquilo que a designei. A pregação, literalmente, é a maneira de demonstração do evangelho da graça de Cristo. É aquilo que Timothy Keller vai dizer, que a pregação, ela conforta o desconfortado e ela confronta o conformado. Essa é a ideia de pregar a palavra, kerixon tu logon, que é a ideia dessa pregação de acordo com aquilo que as escrituras afirmam claramente. Alguém quer falar alguma coisa, amados? Algum de vocês quer falar alguma coisa? Som. Tem certeza? Vocês entenderam aí essa ideia do kerixon tu logon? Vocês estão me escutando bem, não é isso? Não cortou o meu sinal aqui não foi? Sim, estou ouvindo perfeitamente. Está todo mundo ouvindo. Adreilson também, Caio também, não é? Então vamos dar continuidade aqui. Vamos lá. Segundo ponto. Tá certo? Que palavra é essa aqui, Wilson? Que letra é essa aqui? É um sigma. É um sigma. É um sigma uncial, não é isso? E como é que se lê essa palavra aqui? Isso aqui está também em 2 Timóteo, tá? Segunda Timóteo 2,15. Pode ler. Som, Whitson. Está em 2 Timóteo 2,15. Isso aqui tem dois significados aí. Pulgação. É o quê? Não sei não, fala de novo. Eu estou com dúvida aqui entre
Isso. Quando tem esse encontro vocálico entre o ômicron e o Y, o ômicron some, não é isso? Na questão da prolação, na fala, não é isso? Aí fica como? Isso aqui é um delta. Isso aqui é um alfa, sigma. Pronto, tá certo. Então vamos lá. Isso aqui tem 2 pontos. Isso está lá em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 15. O que é que diz lá? Prepara-te como obreiro bem aprovado que maneja a palavra de Deus e não tem do que se envergonhar. A palavra preparar-se também está no modo imperativo, tá certo, Oristo? Essa ideia aqui, qual é? Tem 2 ideias centrais. Isso a gente vê no dicionário BTGA, tá certo? Que talvez seja o melhor dicionário que nós temos hoje. O que eu vou falar aqui. É 2 coisas. Primeiro é pressa e segundo é zelo. Prepara-te como obreiro bem aprovado. Veja, preparar no original quer dizer se apressar. Paulo está dizendo àquele jovem Timóteo que se apresse em si, está preparado, prepara-se como obreiro. A palavra obreiro ali é ergaste, que vem na palavra ergon, que é a ideia de trabalho, que tem até uma doutrina nas questões administrativas, na questão trabalhista, que é a questão do ergonomia, que é juntar a qualidade do seu trabalho com a sua produção para assim fazer melhor. E a palavra ali, ergaste, vem também na palavra da ideia divina, e eu vou explicar por quê. Essa palavra espoldaio quer dizer você se apressar em querer aprender literalmente. Martinho Lutero, que vocês sabem muito bem quem é, quando ele chega na Universidade de Wittenberg, ele começa a estudar e tem muita perspectiva, está bem ávido, está bem desejoso aprender. Acontece o que aconteceu. Ele vira amigo de Melâncto e a partir que ele começa a ver as questões nas línguas originais, ele nota que existe uma diferenciação clássica entre a questão da doutrina da Icardi e a doutrina que a Bíblia mostrava claramente. Isso se aflora mais ainda quando ele pega Romanos, capítulo 1, e verso número 17, o que é que diz lá? Verso 16. E não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E o justo viverá pela fé. Ele disse, não. É observando os textos que ele consegue enxergar que existe uma diferenciação entre a doutrina católica e aquilo que as escrituras afirmavam. Você vê o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo está preso na prisão marmetina. O que é que ele diz lá em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 11? Quando fordes a Troades, passa na casa de Carpo, traz os meus livros, os meus pergaminhos e a minha capa. Paulo está consciente que vai morrer, mas mesmo assim, na cadeia, ele quer aprender. E não só ele, mas todas as pessoas que estão cunhadas no Novo Testamento foram pessoas, no Novo e no Antigo. No Novo Testamento, são pessoas que estavam ávidas a aprender, estavam embevecidas com essa questão dessa pedagogia teológica. Você vê o próprio Apolo, diz a Bíblia lá em Atos, capítulo 18, que quando ele encontra Priscila e Áquila na cidade de Corinto, Priscila e Áquila vão catequizar ele para que ele possa entender, ele pudesse entender determinadas coisas das quais ele não pudesse aprender. Toda pessoa carregada de filáusia, soberba e de jactância é uma pessoa que não quer aprender. E uma pessoa que não quer aprender, ela está dizendo que ela é o quê? Autossuficiente. Mas, literalmente, aquele pregador em chamas que quer aprender do reino dos céus, ele não vai medir esforços para querer aprender. Desde a questão financeira, desde a questão também de estar com pessoas das quais sabem que vai alimentar ele, literalmente, para que ele possa crescer na graça e no conhecimento. Lá em 2 Pedro, capítulo 3, verso 18, que Pedro diz à igreja é: antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um dos grandes problemas que existem nas nossas comunidades é a glamoralização do conhecimento. E quando existe essa glamoralização do conhecimento, não é um conhecimento que parte do pressuposto das Escrituras, e o outro é a questão da abjetação total da questão da prospecção de conhecimento. Prospecção é a busca, né? Que é uma linguagem. Tá aí quem trata com terreno, é geólogo. Prospecção é cavar na terra para ver se aquela terra literalmente serve.
O que é que diz as Escrituras sobre essa questão? Salmo 119, verso 11. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Salmo 119, verso 9. Como purificará o jovem o seu caminho, observando a tua palavra? Salmo 119, verso 99. Tenho mais conhecimentos que os meus sábios, porque eu medito na tua palavra. Salmo 119, verso 105. O que é que vai dizer? Lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmo 119, verso 73. Foi-me bom ter sido afligido para que aprendesse a tua lei. Salmo 119, se eu não estou enganado, é o 102, que diz o seguinte: melhor para mim do que ouro e prata é a palavra que sai da tua boca. Salmo 119, verso 176. Desgarrei-me como ovelha perdida, mas busca o teu servo, porque eu amo a tua palavra. O que é que diz lá em Provérbios, capítulo 3, verso 5, em diante, que vai falar sobre a questão da sabedoria, que ela vale mais do que ouro, do que prata. Essa questão dessa sabedoria que é literalmente dada pelo temor ao Senhor e essa aquisição de sapiencialidade celestial. O pregador em chamas, ele literalmente ele quer conhecer o Deus a quem ele serve. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Oséias capítulo 6, verso 3. E o terror começa quando em Oséias capítulo 4 vai dizer o quê? Que meu povo, Patrícia, perece porque lhe faltou conhecimento. No comentário Beacon, quando vai falar sobre esse texto, ele diz que literalmente a não aquisição do conhecimento é proposital, porque os israelitas, sabendo que conhecendo literalmente Deus, eles deveriam se prostrar. Mas como eles querem viver sobre a égide da prostituição do Deus Baal e da prostituta cultual Astarote, o que é que acontece? Eles não queriam ter conhecimento de Deus. E esses pregadores, ele literalmente tem que alimentar um povo, mas para isso ele tem que ter essa aquisição de conhecimento. Como é que Charles Haddon Spurgeon dizia? Aquele que cessou de aprender, cessou de ensinar. E aquele que não semeia nos estudos, jamais colherá no púlpito. Essa ideia de estar buscando conhecimento é algo que é maravilhoso para a gente, porque mostra que nós somos fracos, miseráveis, desgraçados, cegos e nus, e necessitamos da graça de Deus. Vocês querem falar alguma coisa, alguma pergunta? Whitson, Adreilson, os demais, tem alguma pergunta a fazer? Adreilson, com relação, assim, porque até então Adreilson não tem, digamos, ele não iniciou com gente grego, mas não está tendo problema nenhum, né, Adreilson, em relação a isso que está sendo colocado aqui? Tenho não, professor. Isso é um homem... Tá tranquilo, né? Tá tranquilo. Dá para entender. Tá dando para entender, né? Então tá certo. Meus alunos, Caio e Vicente, querem falar alguma coisa? Tá tudo ok aí? Tá tudo ok. Caio também? Então vamos lá. A outra parte que fala aqui dessa questão é a questão do zelo. O que é zelo? Cuidado. Cuidado com o rebanho, né? Essa é a ideia de Paulo. Que, veja, Timóteo, ele está vivendo um momento triste na historicidade da igreja. Qual é o momento triste que ele está passando? Literalmente, o que é que está acontecendo com a igreja? Sendo perseguida. A maioria das pessoas que estavam com Paulo abandonaram Paulo. Paulo vai dizer em 2 Timóteo capítulo 4, na minha primeira defesa, não vi ninguém. E Deus fechou a boca do leão. O zelo é tanto um zelo que parte da questão doutrinária, vou colocar um D, e tanto o zelo pelo rebanho. Tanto pelo rebanho. Eu sei que aqui não está aparecendo um D não, tá certo? Deixa eu ver. O doutrinário. Todo pastor, ele tem que cuidar da doutrina, da sã doutrina. Ele não pode, todo pastor, todo pregador em chamas, ele deve ter muito cuidado, zelo com relação àquilo que é dito no seu púlpito. Quer que o... Esqueci o nome dele. Aquele amor que tem aqueles livros sobre a oração que tu lês. Como é o nome dele? Não, o Raio não é outro também.
que ele é metodista, que ele diz o seguinte, quem disse é Martim Lutero, pregação sem unção endurece o coração. Mas tem um pregador que ele diz o seguinte, homens mortos tiram de si sermões mortos e sermão de morto mata. Não, mas eu já citei isso agora em outros momentos. Veja, porque no púlpito da igreja nós devemos ter o cuidado de pregar a questão dessa questão doutrinária, porque se fugir das questões doutrinárias, nós podemos matar as pessoas. Já disse o John Piper, ele dizia o seguinte, a melhor maneira de desperdiçar uma pregação é pregando as suas próprias ideias. Nós não fomos chamados para pregar as nossas próprias ideias. Nós fomos chamados para pregar as escrituras sagradas e nada mais. Nós fomos chamados para sermos fiéis a Deus doutrinariamente. 1 Coríntios capítulo 4, verso 1, o que é que diz? Importa que os homens nos considerem como ministros e dispenseiros dos mistérios de Deus. Qual a ideia do dispenseiro? O dispenseiro não é ele que coloca a comida dentro de casa, mas ele que prepara a comida para o povo. Não é ele que diz que as pessoas o que vai comer, mas ele prepara aquilo que o seu Senhor disse que era para ser preparado. Ser pregador em chamas é falar aquilo que Deus quer que seja falado para o povo. Tem que ser de acordo com a sã doutrina. Muitos deixaram a sã doutrina numa perspectiva de glamoralização ou pessoal, ou uma questão de ascensão, literalmente, social, no meio do povo. Isso não tem perspectiva nenhuma daquilo que tange a Bíblia. Nós devemos pregar a sã doutrina. Veja, quer conhecer com a comunidade herética? Se tiver YouTube, né? Na maioria dos casos, essas igrejas têm. Observe a playlist dessas igrejas. Observe o pregador se ele é em chamas, literalmente. Se ele não prega sobre ortodoxia, se ele não prega, literalmente, sobre as questões doutrinárias triviais, sobre o evangelho, sobre depravação total, sobre soteriologia, sobre pneumatologia, se ele não prega sobre morte e ressurreição de Cristo, os efeitos da graça, se ele não prega a questão da necessidade do homem de reconhecer a Deus, se ele não prega sobre a ressurreição dos mortos, se ele não prega sobre escatologia, se ele não prega sobre a doutrina da aliança, se ele não prega de acordo com aquilo que as escrituras afirmam, literalmente ele não é pregador em chamas, mas como um puritano, literalmente, como o doutor Richard Baxter, ele vai olhar para o texto literalmente para mostrar aquilo que o texto quer dizer, preocupado literalmente com o rebanho, não somente no sentido de um púlpito, mas uma questão de visitação, de conhecer o seu rebanho. É muito fácil ser hoje, no que tange a questão dessa ascensão social, se tornar um pregador. Esses pregadores visitantes de igreja, mas ele tem a ideia da questão doutrinária e a questão do rebanho. O próprio Calvino dizia que se um cão, vendo o seu dono sendo atacado, ele vai, enquanto a pessoa que o está atacando, quanto mais nós iremos ficar calados quando vemos a sã doutrina sendo atacada? Não. Ele deve ter esse cuidado, essa questão desse rebanho, literalmente, daquilo que está sendo falado. Porque eu acredito, como vocês entendem o que eu vou falar aqui, a maioria das questões que acontecem dentro das igrejas hoje, principalmente pentecostais, é que os pentecostais agora ele têm acesso à internet. Ele tem acesso ao YouTube. E quando muitas vezes ele não vê aquilo que realmente deve ser pregado nas escrituras, mas ele vê pregadores, que vocês sabem quem é, esses pregadores conhecidos, e eles observam que existe uma questão doutrinária coerente, de acordo com as escrituras sagradas, o que é que ele vai fazer? Ele vai acompanhar agora vídeo pela internet para ser edificado. E com o passar do tempo, literalmente, ele vai perder o gosto e até a sua comunidade eclesial, porque ele sabe que, em vez de ser pregado a questão da sã doutrina, desde aquele zelo, desde aquele amor, o que é que vai acontecer? Vão ser pregações frívolas, discricionárias e personalistas. Uma pessoa foi para a igreja ontem e disse lá que um determinado pregador pegou no microfone da igreja e disse que uma pessoa que cata latinha está servindo ao Deus errado.
Será que ele realmente tirou essa palavra das Escrituras? Será que literalmente ele apoiou-se e se estribou a sua homilia de acordo com aquilo que Deus fala no texto? Infelizmente não. Então o pregador em chamas, ele prega a palavra de Deus, kerixon tu logon, e ele também se prepara para pregar a palavra de Deus, que é o espoldason, que é a ideia daquele que se prepara tanto na questão do zelo, quanto a questão da aquisição do conhecimento, e tanto a questão doutrinária, como a questão do cuidado do rebanho. Pode falar, Patrícia. Não, diga. Meus amigos, e deixa eu dizer uma coisa para você. Como Martinho Lutero dizia, nós seremos julgados por aquilo que também não falamos e também por aquilo que falamos. Tem que ter muito cuidado com aquilo que nós falamos, com aquilo que é abordado, literalmente, dentro daquilo que nós comunicamos acerca do reino de Deus. Eu não sei se eu falei aqui em outro momento, mas eu tive uma aluna, uma discente nossa, lá de São Lourenço, que ela passou 5 anos com depressão e sempre tentando se matar. Porque na pregação do pastor, ela disse que não concordou com determinadas coisas, o pastor, o picareta, o filho do demônio, se utilizou do microfone da igreja para dizer para ela que para ela não tinha mais salvação, ela estava como Esaú, buscando arrependimento e não encontrando. 5 anos da vida, essa mulher tentou se matar, devido a uma pregação, uma homilia. Por isso, essa é a importância do preparo, dessa busca incessante de acordo e concernente à natureza de Deus. O que é que diz Colossenses, capítulo 3, verso 1? Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima e não as coisas que são terrenas, da onde Cristo está assentado à destra do Pai. Vamos embora? Adreilson saiu? Foi Adreilson? Não foi? Deixa eu olhar lá aqui, a questão do nosso grupo aqui no WhatsApp. Então, alguém quer falar alguma coisa? Som? Se não há ninguém, então vamos lá dar mais continuidade ao nosso assunto. Vocês concordam com o que está sendo apresentado aqui, amados? Sim, professor. Vamos lá, né? Preste bem atenção. Vocês concordam comigo que todo pregador, ele também é um teólogo? Tem até um livro do Sproul, Todos Somos Teólogos. Eu acredito que seja baseado naquela ideia de Antônio Gramsci, que é o sociólogo que Caio gosta muito, o italiano da prisão, e fala que todos somos filósofos. Você gosta de Antônio Gramsci, Caio? Antônio Gramsci nem tanto. Mas vamos lá. Todos somos teólogos. Vocês concordam com isso ou não? Pegou no microfone da igreja, você é teólogo. Não, você pode ser um bom teólogo, você pode ser um péssimo teólogo, né? Não, mas eu estou falando no sentido de que você vai falar em nome de Deus. É ou não é? Se você vai falar em nome de Deus, você vai ser um teólogo. Independente disso ou não. Se você tem uma carteira, um canudo, o teólogo, literalmente, numa perspectiva escriturística, é aquela pessoa que fala em nome de Deus. E essa questão de falar em nome de Deus tem uma questão, né? Previamente, ele tem que conhecer aquilo que ele está falando. Ou não? Se ele tem que conhecer aquilo que ele está falando, literalmente ele é um teólogo. Qualquer pessoa que fala em nome de Deus, ele é um teólogo. Ou ele é um péssimo teólogo, ou ele é um teólogo que está no caminho. Todas as pessoas que estão dentro do ser eclesiástico, essas pessoas são teólogas. Independente se sabe
muita coisa ou não. Por isso, isso aqui é um adágio escolástico que começou com Alberto Magno. Alberto Magno, lá no século XII, que ele dizia o seguinte: Theologia ad Deum docetur, Deum docet et ad Deum ducit. Que expressão é essa? A expressão em latim quer dizer: a teologia é dada por Deus, ela é ensinada por Deus, e ela, veja, a teologia, deixa eu colocar aqui, deixa eu marcar com um marcador de texto aqui para vocês entenderem. Vou colocar até com verde. A teologia, ela é ensinada por Deus, aqui, ó. Docetur, que vem na palavra docente. Docente quer dizer o quê? Professor, não é isso? A teologia, ela é dada por Deus, ela é ensinada por Deus, e ela direciona et ad Deum docito, que ela é, aqui, ó, direciona a Deus. Agora veja essa questão, literalmente, no que tange uma homilia. Preste bem atenção se não é verdade. A teologia é dada por Deus, lógico que Deus tem os seus sacerdotes. Sacerdotes são os medianeiros entre o povo e Deus e o povo, como nós. A ideia do profeta do Novo Testamento diverge um pouco da ideia do profeta do Antigo Testamento. A Bíblia nos informa lá em 1 Pedro capítulo 2, verso 9: vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não eres povo, mas agora sois povo, e não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Os sacerdotes de Deus, os pregadores, é que eles ensinam as coisas concernentes a Deus como meio para o seu povo. Para as pessoas que querem literalmente entender essas questões dadas por Deus. Por isso que a teologia é dada por Deus. E ela é ensinada por Deus. Se ela é ensinada por Deus, literalmente eu tenho que ser caudatário de Deus. Eu tenho que ser um vassalo. Eu tenho que conhecê-lo para que eu possa ensiná-lo. E a teologia direciona a Deus. A nossa pregação tem que estar totalmente concentrada nisso. Embora que eu seja a instrumentalização da eternidade, das coisas que tangem a eternidade, eu de uma ordem dos salutos, da ordem da salvação, e a pregação tem que direcionar as pessoas a Deus, não o pregador, nem a placa da igreja. Vocês sabem da história de Martin Lloyd Jones Jr.? Martin Lloyd Jones Jr. pregava lá na Inglaterra. Em um determinado momento, uma pessoa que estava, um vendedor ambulante, no período da manhã, a igreja estava tão lotada que ele pediu para que arrancasse as janelas para que ele pudesse escutar. Naquela época não tinha esse microfone como nós temos hoje. Essa amplitude de som. E aquele homem saiu gritando efusiente, dizendo: hoje eu escutei Deus falar. É a primeira vez que você lembra a pregação? Não. Porque em outros momentos onde eu morava, eu só escutava o homem falar. Mas agora, nessa pregação, eu escutei Deus falar. Essa pregação de cunho totalmente doxológico é de suma importância que o pregador em chamas, ele entenda. Embora ele seja o instrumento, ele carregado de uma boa homilia, de ter um conhecimento, digamos assim, que deixa o pessoal em nostalgia, mas tudo isso é de forma doxológica. Romanos 11:33, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus caminhos, inescrutáveis os seus pensamentos, quem conheceu a mente do Senhor, quem foi o seu conselheiro, quem lhe deu primeiro para que pudesse restituir, porque tudo é dado por ele, para ele são todas as coisas, glória, pois, a ele eternamente. Amém. Por isso que a teologia, esse adágio de Alberto Magno, o fulcro dele é maravilhoso para todo pregador em chamas. A teologia, ela é dada por Deus, ela é ensinada por Deus, ela é dada por Deus desde que tange a revelação geral para a revelação natural. Ela é ensinada por Deus porque, como diz a Bíblia,
lá em João 16:13, mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade e não falará de si mesmo, mas de tudo quanto tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. O Espírito Santo trabalha no processo mental do pregador, que ele possa entender aquilo que as Escrituras afirmam claramente, e ela direciona a Deus, porque ela é totalmente doxológica, ela empurra a audiência. O pregador e a audiência, eles estão literalmente voltados para Deus. Engraçado que as igrejas na época medieval, como é que as igrejas eram? A igreja as escadas eram descidas, e as paredes, vocês viam a parede era feita de algumas questões, alguns desenhos angelicais. Por quê? Porque quando terminasse a pregação, Patrícia, a pessoa estivesse subindo, tivesse uma sensação de que as pessoas estavam subindo para o céu. Veja, que é algo interessante. As igrejas worshipeiras é tudo de preto. Eu acho que é para ter consciência que está levando o pessoal para o inferno devido à pregação. Mas veja, essa é a ideia, meus amados irmãos. Já vamos terminar esse primeiro momento aqui e vamos nos preparar para a segunda aula, tomar uma água, para a gente falar de cristologia. Alguém quer falar alguma coisa? Whitson? Caio? Então vamos lá. Querido Tom Logon, o pregador em chamas deve pregar a palavra. Segundo ponto, ele é espoldaço, porque ele tem essa ideia, literalmente, do zelo e o desejo de querer aprender, numa perspectiva de chancelar a doutrina e o rebanho, tá certo? Embora que ele não seja um pregador da igreja, da qual ele foi convidado para pregar, ou também nas praças públicas, mas ele tem um cuidado de estar que ele está tratando do rebanho de Deus e não dele. A gente vê que a teologia ela é dada por Deus, ela é ensinada por Deus e ela direciona a Deus, tá certo? E aqui é um ponto que a gente vai tratar na nossa próxima aula sobre essa questão de teologia. O que é que vai acontecer dessa questão dos pregadores em chamas, nesse primeiro momento? Eu vou deixar gravada essa aula e eu vou gravar aulas, tá certo? Mesmo sem ser ao vivo a aula, mesmo sem ser uma live, para que vocês também possam estar ali. Essa aula aqui eu vou enviar para vocês, para que vocês possam aprender da melhor maneira possível. Tá certo assim, amados? Alguma dúvida com relação a isso? Durante a semana eu vou colocar 2 vídeos explicando algumas coisas com relação às coisas concernentes a esse curso aqui, esse ponto 4 e 5, e eu vou gravar a aula. Tá certo? Caio, Vicente. Será que desligou, hein? Será que tá pegando a minha internet? Tá? Som, Caio. Os demais, som ok, som. Tô escutando, não. Ok, tá tranquilo. Tá certo? Vocês querem falar alguma coisa acerca daquilo que foi colocado aqui? O Whitson, Vicente está numa questão ali entre o filho dele e a aula. Mas eu vou dar 5 minutos. Se o Vicente quiser participar também, a gente vai participar na próxima aula também. Vai falar sobre cristologia, encerrando alguns assuntos concernentes à própria cristologia, tá certo? Vou só deixar gravado aqui e vou desligar e daqui a pouco eu envio outro link, tá certo? Para a nossa aula.